Fala, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudades, tá? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula e o tema da nossa aula de hoje é textos narrativos ficcionais e tipos de narrador. Vamos acompanhar? Então vamos lá. Textos narrativos ficcionais, né? Nós já vimos que são vários tipos de textos, né? Nós podemos ter o romance, o conto, enfim, nós temos vários tipos de textos que se encontram dentro desse gênero. Quais são os textos ficcionais? São todos aqueles que fogem da realidade, mas eles abusam dessa forma não real para impressionar e para envolver o leitor na história. Acompanhe nos slides. O texto narrativo ficcional é aquele em que nos apresenta uma história imaginária como se fosse real. É um texto com história e fatos inventados, ou seja, fatos fictícios. Não tem vínculo com a realidade, né? Diferentemente da crônica, que é um gênero voltado mais para a nossa realidade, conta histórias do cotidiano, né? Por exemplo, o conto, que conta histórias imaginárias. Vamos ver um exemplo? Vejam aí. Chapeuzinho Vermelho de Araque. Puxa, está na hora da fome de novo. Sossegue. Quando eu tenho fome, naturalmente eu penso no meu prato favorito, pica-pau. Eu tenho que achar um meio de trazer aquele pássaro para cá. Isto requer pesquisa. Crimes e criminosos famosos. Ah, Chapeuzinho Vermelho. Vai ser moleza. Querido neto pica-pau, quando você virá visitar sua pobre, velha e doente avózinha? Estou faminta de sua companhia. Oi, Alô? onde é que vai? Como está no livro, eu vou à casa da vovozinha. Que coincidência! Eu também vou pra casa da vovozinha. Bom, então tchau. Hã? Vai pra casa da vovozinha? Gosto de pica-pau assado ou frito, em churrasco ou ensopado. Tenho que dar um jeito nesta calda. Agora sim. Quem é? Sou eu, seu netinho, pica-pau. Oh, droga! Pode entrar. Olá, vovozinha, seus problemas terminaram porque eu estou aqui. Oh, que beleza! Então, pode ser um romance, uma ficção científica, um suspense e assim por diante. Quando nós falamos de narração, nós sabemos que nós temos que atentar para os elementos da narrativa. E nós já falamos disso em outra aula. Elementos da narrativa, que se resumem à palavrinha pente. Olhem aí na telinha de vocês. Então, os elementos da narrativa são, basicamente, personagens, espaço, narrador, tempo e enredo, não é? As narrativas de ficção são construídas e elaboradas de modo a emocionar, a impressionar as pessoas com fatos que não são reais. Vamos adiante? Então, nós vamos falar aqui do conto. Então, vamos lá, nós já estudamos sobre conto, nós sabemos que o conto, ele sempre é um pouco mais extenso do que a crônica e ele é voltado para as coisas não reais, para o mundo imaginário. E a crônica é voltado mais para o mundo real, né? Fatos do cotidiano. Então, nós podemos dizer que o conto é uma narrativa ficcional. Sua configuração material é um pouco extensa e essa característica exige um número reduzido de personagens. Claro, porque a gente não pode adentrar e ver vários personagens. Como, por exemplo, um gênero mais extenso, que é a novela, nós temos vários tipos de personagens entrando e saindo de cena. Só que a novela, ela já é mais extensa do que o conto. Professora, a novela tem esses mesmos elementos do conto? Sim, a novela também tem esses elementos do conto. Só que, como eu falei para vocês, ele é um gênero mais extenso, né?
Nós possuímos também no conto o esquema temporal e espacial com um número limitado de ações. Isso porque eu falei para vocês que o conto, além de ser extenso, ele ainda é bem menos extenso do que uma novela, por exemplo, do que um romance, não é? O narrador constrói o ponto de vista a partir da história que será contada. Em geral, é carregado de tensão e termina em um clímax. E nós também já estudamos sobre clímax. O que é isso? Clímax é o momento primordial da narrativa. É aquele momento em que você fica super ansioso para saber o final. Aquele momento que prende sua atenção. Por exemplo, nós temos vários momentos como esse na novela, por exemplo. Nós vemos, por exemplo, um capítulo que nos chama a atenção. Ou então só um trailerzinho que passa na TV e você diz, amanhã eu tenho que assistir esse capítulo. Porque é um momento de tensão, né? É um momento que vai lhe prender e vai trazer você para dentro da história. Em geral, ele é carregado de tensão, né, e termina em um clímax, e o enredo estabelece um único conflito. No desenvolvimento do tempo, o conflito poderá ser ou não solucionado. Quando a gente fala de enredo, nós estamos falando do desenrolar da história, dos acontecimentos. Isso é o enredo, é a história propriamente dita, não é? É a história em que da história que os personagens participam, nós chamamos de enredo. E agora nós vamos para uma partezinha bem extensa, que são tipos de narrador. E vocês sabem que narrador é aquele que conta a história. Isso é importantíssimo. Narrador é aquele que conta a história e não o autor da narrativa, não é? É totalmente diferente. O autor da narrativa escolhe o tipo de narrador que quer o seu texto. Ele pode ser um narrador observador, um narrador personagem ou um narrador onisciente. Vamos ver aqui os exemplos? Então, os tipos de narrador, também chamado de foco narrativo, representam a voz textual da narração, sendo classificados em pelo menos 3 tipos, né? Narrador personagem, que é aquele em primeira pessoa. O narrador é personagem da história e também participa das ações colocadas dentro do texto. O narrador observador. O narrador observador, ele sempre vai aparecer em terceira pessoa. Lembrando, pessoal, primeira pessoa, eu, e terceira pessoa, ele ou ela, tá? Isso do singular. Primeira pessoa do plural, nós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, vamos lá. Esse tipo de narrador conhece os fatos, porém, ele não participa da ação. O narrador onisciente, nós podemos dizer que é a mistura dos 2 tipos de personagem. E esse narrador conhece todos os personagens e a trama. Nesse caso, a história é narrada em terceira pessoa. No entanto, quando apresenta fluxo de pensamentos dos personagens, ele é narrado em primeira pessoa. Então, ora nós temos o narrador em primeira pessoa e ora nós temos o narrador em terceira pessoa. Esse daí se chama narrador onisciente. Vamos adiante. Então, falando ainda de narrador, nós temos os tipos de discurso. E nós podemos dividir esses discursos em 2 grupos. O discurso direto e o discurso indireto. O discurso direto é aquele que pertence ao personagem. Ele fala com as próprias palavras, né? É o discurso, por exemplo, do narrador. Quando o narrador fala, ele não pega nenhuma fala de outro personagem para dizer aquilo que ele quer dizer. É a reprodução exata das palavras daquela pessoa que pertence à frase. Por exemplo, o anjo disse a Deus, Senhor, encontrei a estrela que chora. Ela chora porque quer ser maior. Discurso indireto agora. Então, como o discurso direto, ele é propriamente a fala do personagem ou do narrador, o discurso indireto nós podemos dizer que é uma fala emprestada. Eu quero dizer aquilo, mas não são minhas palavras. Então, eu uso do discurso do outro para dizer aquilo que eu quero. Então, é um discurso emprestado, ele pertence ao narrador e talvez pertença às personagens, né? Transmite o que o personagem disse sem reproduzir exatamente as suas palavras. Vamos ver como fica a mesma frase? O anjo disse a Deus que tinha encontrado a estrela que chorava
e que ela chorava porque queria ser maior. Então, o que nós vemos aqui? Nessa segunda frase do discurso indireto, nós percebemos a presença do pronome relativo que. Por quê? Eu vou usar esse pronome, geralmente, quando eu quero utilizar de outras palavras que não são minhas. Então, ele sempre vai aparecer no discurso indireto. Vamos mais a alguns exemplos? Alguns do discurso direto. Vamos ver como fica a mesma frase no discurso direto e no discurso indireto. O discurso indireto, por exemplo, nós temos a frase: eu comecei minha dieta ontem. Como eu falaria isso no discurso indireto? Ela disse que vai começar a dieta. Então, vejam que eu usei o pronome pessoal ela, né, para falar do personagem, da pessoa que está falando, e usei o pronome relativo que vai começar a dieta. Vamos ver outro exemplo. Eu preciso estudar para a prova. No discurso indireto, isso ficaria: ela informou que precisa estudar para a prova. Outra frase: vou caminhar à noite. Ela foi caminhar e volta em breve. Ou então eu posso dizer isso: ela disse que vai caminhar à noite. Eu estou reproduzindo a fala, mas não fielmente, porque não são palavras minhas. Outro exemplo: nós viajaremos amanhã pela tarde, no discurso direto. No discurso indireto fica: eles disseram que viajarão amanhã. Ok? Vocês perceberam que em todas as frases nós tivemos a presença desse pronome relativo que. Vamos agora analisar outro elemento da narrativa, que é o tempo. Então, o tempo em uma narrativa pode ser definido como a duração da ação. Pode ser cronológico ou psicológico. Vamos ver? No tempo cronológico, os fatos são apresentados de acordo com a ordem dos acontecimentos. Já o tempo psicológico é a maneira pela qual a personagem do tempo é vivenciada. O tempo, nesse caso, não é uma sequência temporal linear, pois é medido pelas ações e não pelo relógio. Então, quando nós falamos de tempo cronológico, nós estamos falando da ordem em que os acontecimentos aparecem no texto. Quando nós falamos de momento do tempo psicológico, nós estamos falando o momento pelo qual o personagem se encontra dentro da situação vivenciada. Então, são dois tempos distintos. Prestem atenção. Se vocês não entenderem, voltem um pouquinho o vídeo e revejam. Vamos para outro elemento da narrativa, que é o enredo. O enredo, já falei aqui, é a narrativa dos acontecimentos dispostos numa sequência de tempo. Enfatiza a causalidade, deixa que o leitor imagine, acrescente e construa novos sentidos à história. Isso porque o leitor começa a se envolver, ele começa a imaginar e a construir a história dentro da sua própria cabeça, passando a ser também um tipo de narrador, mesmo que seja inconscientemente. Exige a inteligência e a memória do leitor. Outro elemento da narrativa é o espaço. Quando nós falamos de espaço, nós estamos falando do ambiente em que as coisas acontecem, que a história acontece. Então, nós podemos dizer que o espaço é também o cenário onde os personagens desenvolvem as suas ações. E falando em personagens, nós temos alguns tipos de personagens, né? Nós temos os protagonistas, ou chamado também de personagem principal, que desempenham um papel central. A sua atuação é fundamental para o desenvolvimento da ação. Nós temos o antagonista, que, como o próprio nome já diz, é um antecessor do protagonista, né? Representa a oposição contra o protagonista de sua luta. Se opõe ao personagem principal. Então, o antagonista é aquele que está sempre atrapalhando as ações do personagem principal ou do protagonista. Ele sempre quer um papel de destaque na história, mas quem se destaca mesmo é o protagonista, tá? Outro tipo de personagem é o personagem secundário. Esses personagens assumem papéis de menor relevo que o protagonista e que o antagonista.
e mais ainda são importantes para que a história se desenvolva. E nesses personagens secundários, eu não apenas tenho um ou dois em uma história grande, em uma narrativa longa, numa novela, num romance, até mesmo num conto, eu posso ter vários personagens secundários. E os figurantes, que também podem ser inúmeros. Os figurantes têm um papel irrelevante no desenrolar da história. Então, eles dificilmente têm fala, mas eles sempre aparecem ali para dar veracidade aos fatos ou aos momentos que a gente, por exemplo, assiste em uma novela, né? Aquelas pessoas passando na rua, aquelas pessoas dentro de um comércio, de um banco, de uma padaria, de uma livraria. Então, aquelas pessoas que ficam ali presentes na cena, mas não falam, são chamados de figurantes. Como nós estamos falando em elementos da narrativa, nós vamos estudar também tempos verbais. Os tempos verbais, eu vou mandar um linkzinho e vocês vão acessar, ou uma imagem, e vocês vão acompanhar por essa imagem, tá certo? Vamos ver aí. O presente, por exemplo, expressa um fato atual. Exemplo, eu estudo nesse colégio, verbo estudar. Eu estudo algo que acontece no momento da fala. O pretérito imperfeito expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual, mas que não foi completamente terminado. Por exemplo, ele estudava as lições quando foi interrompido. Então, vejam que a terminação do verbo é vá, estudava, né? Nesse caso, nós temos o verbo concordando com a pessoa. Lembra de concordância verbal que a gente estudou também, né? Que o verbo concorda em número e em gênero com o sujeito. Então, ele estudava. Pretérito perfeito simples expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual e que foi totalmente terminado. Por exemplo, ele estudou as lições ontem à noite. Então, diferente do pretérito imperfeito, que a gente não sabe quando a ação terminou, né, um tempo indeterminado, nós temos o pretérito perfeito como algo acabado, né, como um momento que foi encerrado. Então, está aí a diferença entre esses dois tempos. No pretérito mais que perfeito, eu digo que é um dos tempos mais fáceis, porque a gente não costuma utilizar muito, até mesmo na língua portuguesa. Aí vejam só como fica. Ele expressa um tempo ocorrido antes do outro fato já terminado. E nós podemos fazer isso de duas formas. Nós podemos fazer o pretérito mais que perfeito composto e nós podemos fazer o pretérito mais que perfeito simples. No composto, eu digo composto porque eu tenho o exemplo, essa frase, por exemplo, olhem aqui. Ele já tinha estudado as lições quando os amigos chegaram. É a forma composta porque eu tenho dois verbos. Eu tenho verbo tinha e verbo estudado, que nós dizemos que isso aí é uma expressão verbal, né? É um adjunto verbal. Nós temos o verbo tinha, que não é, nesse caso, o verbo principal, é um verbo auxiliar. Ele auxilia o verbo principal, né? No caso, estudado. Então, ele já tinha estudado as lições quando os amigos chegaram. Esse exemplo, sim, a gente usa diariamente, constantemente na língua portuguesa. Mas o exemplo simples, dificilmente a gente usa. Vejam só. Ele já estudara as lições quando os amigos chegaram. Então, eu substituo essa forma composta. Tinha estudado por estudara, que a gente não pode esquecer e colocar o acento agudo, porque senão fica no futuro, tá, pessoal? Vamos aí para o futuro do presente. Enuncia um fato que deve ocorrer num tempo vindouro, com relação ao momento atual. Futuro do presente simples. Vamos ver como fica? Ele estudará as lições amanhã. Então, vejam que eu falei que vocês não podem colocar o acento agudo no verbo do pretérito mais que perfeito simples, porque senão se assemelha a esse verbo do pretérito simples, né? Futuro do pretérito simples, aliás. Muita gente que acaba confundindo, então não confundam. Enquanto o pretérito mais que perfeito, ele vai demonstrar uma atitude lá no passado, o futuro do presente, ele apresenta coisa que ainda vai acontecer, uma ação que ainda vai vir.
Já o futuro do presente composto enuncia um fato que deve ocorrer posteriormente ao momento atual, mas já terminado antes do outro fato futuro. Por exemplo, antes de bater o sinal, os alunos já terão terminado o teste. Então, eu uso muito esse exemplo quando eu uso essa terminação do AOTIL, né? Terminarão, estudarão, farão. Esse aí é o futuro do presente composto. O futuro do presente simples enuncia um fato que pode ocorrer posteriormente a um determinado fato passado. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro, viajaria nas férias. O futuro do pretérito composto enuncia um fato que poderia ter ocorrido posteriormente a um determinado fato passado. Por exemplo, se eu tivesse ganhado esse dinheiro, teria viajado nas férias. Vejo que quando eu tenho tempo simples, eu tenho a expressão formada por um verbo só. E quando eu tenho o tempo composto, eu tenho essa expressão formada por dois verbos. Nesse último caso, nós temos a expressão verbal, teria viajado. Como eu falei para vocês, composto por dois verbos. O verbo auxiliar, que não tem muita importância, e ele pode ser substituído por um verbo só, que é o principal, desde que a gente modifique, e composto também pelo verbo principal, teria viajado, né? Nós poderíamos trocar isso por viajaria nas férias, seria o tempo simples, né? Então, vejam que o verbo principal fica e o verbo auxiliar ele pode ser retirado sem ter nenhuma modificação, contanto que a gente use a forma verbal correta do verbo principal. Então, se vocês puderem analisar, nós temos uma coisa bem chata, tempo verbal, eu acho bem chato. E quando eu estudava, eu começava a decorar as terminações verbais. Eu achava isso bem mais fácil, né? Quando eu decorava a terminação verbal, eu conseguia aprender em que tempo o verbo estava. Eu não decorava a ação que o tempo já passava, que o tempo vinha antes de outro tempo, porque a gente acaba se atrapalhando. Então, vale uma dica. Decorem as terminações verbais. Eu dificilmente digo decore, mas nesse caso é bem mais fácil você decorar. Olhem lá a tabelinha, voltem o vídeo mais uma vez e deem mais uma estudada. Então, nós falamos do modo indicativo, né, que apresenta algo que com certeza vai acontecer. E nós agora vamos falar do tempo subjuntivo, que é algo que a gente imagina que vai acontecer. Então, vejam só, no modo subjuntivo, nós também temos o presente, que enuncia um fato que pode ocorrer no momento atual. Por exemplo, é conveniente que estudes para o exame. O pretérito imperfeito expressa um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido. Por exemplo, eu esperava que ele vencesse o jogo. O pretérito imperfeito é também usado nas construções que se expressa a ideia de condição ou algo desejado. Vamos ver o exemplo? Se ele viesse ao clube, participaria do campeonato. Então, vejam que geralmente eu tenho a partícula passivadora se, que algumas vezes ela vem no início da frase. Pode não vir, tá? Nós temos também o pretérito perfeito composto. Ele expressa um fato totalmente terminado no momento passado. Por exemplo, embora tenha estudado bastante, não passou no teste. Lembrem do exemplo que eu dei também no outro modo, né? No modo indicativo. Nós temos aí composto porque eu tenho dois verbos, né? A expressão verbal para formar um verbo só, né? Para formar uma ação só, vamos dizer assim. Tenho estudado. Agora, no pretérito mais que perfeito composto, nós temos o exemplo. Embora o teste já tivesse começado, vejam que eu tenho tivesse começado, alguns alunos puderam entrar na sala de exames e ele expressa um fato ocorrido antes do outro fato já terminado. Vejam que eu disse a vocês também, é difícil decorar quando um fato vem outro antes do fato terminado, né? Então, por isso que eu acho mais fácil que vocês aprendam ou que decorem as terminações do verbo. Pega um verbo e vai colocando em todos os tempos e em todos os modos. Faz isso que você aprende. Outro tempo é o futuro do presente simples. Enuncia um fato que pode ocorrer no momento futuro em relação ao atual. Por exemplo, quando ele vier à loja, veja que eu tenho quando eu falar de futuro do presente,
Quando ele vier à loja, levará as encomendas. Veja que é uma coisa de possibilidade, né? Que é um fato que pode ser que aconteça, né? Que depende de outro. Quando ele vier à loja, levará as encomendas. Então, ele só vai levar as encomendas se ele vier à loja. Vejam que uma ação depende da outra. Futuro do presente composto enuncia um fato posterior ao momento atual, mas já terminado antes do outro fato futuro. Vejam que loucura. Então, vejam, quando ele tiver saído do hospital, nós o visitaremos. Quando ele tiver saído do hospital, nós o visitaremos. Vejam que eu tenho, novamente, essa palavra, esse advérbio aí que indica tempo, quando. E nós temos a expressão verbal tiver saído, né? Então, pessoal, por hoje é só. Nós finalizamos aqui a nossa aula de elementos da narrativa, narrativas ficcionais e tempos verbais. Agora vocês vão lá no canal do EducaPE, vão assistir ao vídeo da aula do professor e depois vocês vão lá na sala e baixam a atividade, tá bom? Obrigada. Beijo para vocês.